Alô, som. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos vocês que vieram adorar a Deus hoje, neste culto dominical. Você também que está em casa assistindo, seja bem-vindo à nossa igreja. E vamos agora louvar a Deus, para nós sermos imbuídos do espírito de adoração que Deus requer de nós. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Veja em cada rosto resplendor
a presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Amém. Que todos nós possamos ser reavivados a cada dia pelo poder do Espírito Santo. E realmente traz vida e alegria ao nosso coração. Vamos fazer uma oração neste momento? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Oremos. Senhor amantíssimo Deus, nós te louvamos e agradecemos por teu amor, por tua graça e tua misericórdia incidida em nossas vidas. Amém. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui para te adorar e ouvir de ti. Amém. Te pedimos que o teu Santo Espírito esteja presente e fale conosco nesta noite, Senhor. Amém. Abençoe nossas vidas, nossas famílias, nos proteja e nos use como tuas ferramentas para a pregação do Evangelho. Amém. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. O Espírito de Deus está neste lugar.
O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque a minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Amém. Que o Espírito de Deus habite em nossos corações a cada dia, transformando a nossa vida, nos dando ânimo e disposição para fazer a vontade de Deus. Ele está aqui para te consolar, para te ajudar, para falar ao teu coração. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim. Amém. Vamos fazer mais uma prece, né? Convidar o Espírito Santo no nosso meio. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite de domingo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com o propósito de te cultuar, Senhor, te adorar e crescermos, Pai, em graça, conhecermos tua vontade e prosseguirmos, Senhor, no seu querer para a nossa vida. Por favor, nos ajude a entender a mensagem, nos ajude, Pai, a tomarmos decisões ao teu lado e nos ajude, Pai, a sermos cristãos perseverantes no Evangelho. Que o Espírito Santo, nesse momento, clareie nossa mente, use os meus lábios, em nome de Jesus. Amém.
podem se sentar, fiquem à vontade. Hoje, domingo à noite, nós estamos na série das nossas crenças fundamentais. E hoje nós estamos encerrando um ciclo, né? Qual é a referência do culto de domingo à noite, pastor? É esse livro, já mencionei para vocês, os amigos da internet que nos acompanham, o livro Nisto Cremos. Nós temos versão digital, eu não tenho versão digital, mas hoje eu tive com a Clébia, lá de Pádua, e ela falou que ela conseguiu a versão digital desse livro. Então, se alguém precisar, é só entrar em contato com ela e ela vai estar mandando para vocês o link, tá bem? Eu não tenho essa versão em PDF, mas ela tem. E qual é o objetivo? Fazer com que nós tenhamos acesso às nossas crenças, às nossas doutrinas. Por isso que a gente insiste aí no material e insiste no estudo. Eu gosto sempre de introduzir a mensagem relembrando por que nós estamos estudando as crenças fundamentais, as doutrinas. Foi observado já há um tempo que muitas das vezes nós não sabemos quais são as nossas crenças, as nossas doutrinas. Talvez a gente esteja na igreja por convencimento ou talvez por comodidade ou algo nesse sentido, mas a verdade é que o nosso motor, o nosso motivador precisa ser a palavra de Deus. É Ele quem mobiliza os nossos corações. E aí agora a gente precisa dar razão à nossa fé. Então começamos um estudo. Hoje eu estava vendo, fiquei pensando, como são 28 crenças, nós não vamos conseguir concluir ainda dentro desse ano, mas eu me comprometo mais uma vez de, enquanto nós tivermos a oportunidade de domingo à noite estarmos aqui, abrir e estudar uma crença por noite. Nós vamos estudar hoje sobre Deus e Espírito Santo, que finaliza ali o ciclo, né, da doutrina de Deus, a primeira doutrina. Então, a doutrina de Deus ela é composta por 5 crenças, que é o quê? A crença nas Escrituras Sagradas, a crença na Trindade, a crença em Deus o Pai, a crença em Deus o Filho e a crença em Deus o Espírito Santo, ok? E aí, a partir de domingo que vem, a gente vai estar estudando sobre a doutrina do ser humano, que aí entram mais 2 crenças, tá bom? Então, a gente está procurando se fundamentar. Repito, o nosso objetivo é deixar o material disponível, caso alguém queira ver depois, com calma, rever, marcar texto bíblico, anotar, a gente vai ter isso no canal Adventistas Miracema, no YouTube. É só colocar lá Adventistas Miracema no YouTube, que vai ter todo esse acervo e todos os cultos que estão sendo transmitidos, tá bem? Eu quero nesse momento ler um pedaço de um texto aqui introdutório, justamente do livro, para que a gente possa dar sequência aí ao nosso estudo, tá bem? Diz assim, olha: Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa, tanto quanto o Pai e o Filho. Inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo, atrai e convence os seres humanos, e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele à imagem de Deus. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos, ele concede dons espirituais à igreja. Habilita a dar testemunho de Cristo e, em harmonia com as Escrituras, guia em toda a verdade. Por isso que eu sempre introduzo clamando o Espírito Santo. Foi Ele quem inspirou os profetas e é Ele quem nos dá hoje a iluminação para que a gente possa compreender o texto que Ele inspirou. Então, já começo nesse momento dizendo o seguinte: talvez nós não tenhamos sucesso no estudo da palavra de Deus por um simples detalhe. Sabe qual é o simples detalhe? A falta de oração antes de abrir a Bíblia. Quando a gente clama a Deus, o Espírito, pede a Deus o Espírito de verdade, a gente tem as respostas que nós precisamos e assim a gente consegue entender, né, a palavra de Deus. Mas eu vou aos nossos slides.
Pode passar, por favor, amigo. Quem é o Espírito? Quem é? E aí eu leio, a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa, e não uma força ou um poder impessoal. E aí eu vou ler algumas características. Ele contende, ele ensina, ele convence, ele dirige os assuntos da igreja, ele auxilia e intercede, ele inspira e ele santifica. Por que a gente já começa com essa palavra? Ele é uma pessoa. Há algumas doutrinas, há algumas religiões cristãs que acreditam que o Espírito Santo é a soma de Deus Pai, Deus Filho, que agora promove uma força e agora essa força é o Espírito Santo. Não, nós não entendemos dessa maneira. É muito divergente. Nós temos até mesmo no meio adventista sétimo dia, pessoas que acabam desistindo de perseverarem na fé adventista por causa do Espírito Santo. Eles agora, muito infelizmente, passam a não acreditar no Espírito Santo como Deus e começam a olhar para o Espírito Santo como uma força de Deus, como alguma coisa inferior, alguma coisa que não seja o próprio Deus. E eu lembro sempre que a Bíblia revela que tem um pecado imperdoável. E qual é o pecado? Pecado contra o Espírito Santo. Então, se agora a gente fecha o coração dizendo que o Espírito Santo não é quem ele é, a gente agora já começa a viver um processo de endurecimento do coração e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, cada vez mais difíceis. Para nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele compõe ali a Trindade, ok? E por que a gente fala isso? Que ele é uma pessoa, ele é um Deus, por causa das características. Não é possível um ser, alguma coisa assim, que tenham tanta semelhança com o próprio Jesus, a gente vai ver isso no decorrer do estudo, com o próprio Deus Pai e com o próprio uma pessoa que seja, e a gente não acreditar que ele não seja, né, um Deus, mas seja aí uma força. Então, eu sempre falo, queridos, se nós quisermos duvidar, a gente vai duvidar e o nosso coração endurece. Eu lembro agora, eu estou aqui conversando com vocês, apresentando, né, a palavra de Deus, e eu lembro de uma igreja muito amiga, muito conhecida, que enfrentou essa dificuldade. Alguns líderes fecharam os seus corações em relação ao Espírito Santo. E, infelizmente, tanto a igreja local pagou, quanto eles mesmos, no sentido de apostasia. Eles acreditam ainda que eles estão cumprindo a vontade de Deus, mas como que você cumpre a vontade de Deus com o coração fechado em relação ao Espírito Santo? É impossível. E outra coisa, além dessa realidade, um tema bem recorrente no nosso meio, infelizmente acontece, algumas pessoas se levantam e falam assim, essa é uma doutrina de origem católica. Não, queridos, essa é uma doutrina bíblica, ok? E aí, está aí algumas referências, devido às circunstâncias do tempo, eu sempre falo, o material está disponível, se vocês quiserem, pode estar me solicitando o PowerPoint, eu disponibilizo para que depois seja lido cada texto, seja marcado na Bíblia, enfim, o objetivo é apresentar a Bíblia como autoridade da nossa crença e da nossa doutrina. Seguindo, eu apresento para vocês, pode passar, que o Espírito Santo, ele é verdadeiramente Deus. As Escrituras veem o Espírito Santo como sendo Deus, associam atributos divinos ao Espírito Santo. Então, como por exemplo o quê? Vida, verdade, onipotência, onipresença. Eu falei que o Espírito Santo é uma pessoa e agora eu estou apresentando essas características divinas que a gente encontra ali em Deus Pai, Deus Filho, a gente também encontra no Deus Espírito Santo. Obviamente porque ele é o nosso Deus, né? Ele também é o nosso Deus. Pode passar. E aí eu leio o seguinte: o Espírito Santo é considerado em pé de igualdade com o Pai e o Filho. E aí na fórmula batismal, o que é isso na fórmula batismal? Lembra quando a gente abre a Bíblia ali em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ele dá uma ordem de ide, vai lá, prega, batize em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Para mim, não há nada mais claro sobre quem é o Espírito Santo do que esse texto. Quando a gente olha para o processo de batismo de Jesus e a gente vê a manifestação das três pessoas da divindade ali reunida naquela ocasião, me faz pensar duas coisas. Primeiro, o batismo é algo importantíssimo.
algo altamente especial. E segundo, o Espírito Santo é quem ele é, ou seja, é o nosso Deus. E aí, na bênção apostólica, né, que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, né? Então, você vê ali o Espírito Santo encaixado, né, na bênção apostólica. E na dissertação a respeito dos dons espirituais. Não tem como nós pensarmos em dons espirituais hoje, sem pensarmos no Espírito Santo. Porque é Ele quem concede, é Ele quem nos habilita, é Ele quem nos corrige. Eu tenho comentado com os senhores, com as senhoras, com cada um de vocês que estão aqui presencialmente e também na internet, né? Vocês, a grande maioria me conhece, e eu falo que quando eu comecei a pregar, não tem muito tempo assim, talvez tenha uns 10 anos que eu comecei a pregar. Tem um bom tempo, viu? Estou ficando velho, hein? E aí eu me lembro que quando eu fui pregar, a primeira vez que eu fui pregar, tinha ali um homem muito respeitado na nossa igreja, um homem de Deus, um homem que evangelizou muita gente da igreja central de São Gonçalo. E aí eu estava muito nervoso, porque o irmão Valdir estava sentado para me assistir também. Foi num domingo à noite, e eu peguei uma revista e eu comecei a ensaiar o sermão, e coitado do meu irmão, eu botei o meu irmão no quarto e repeti o sermão 1, 2, 3 vezes, irmão, como é que tá? E meu irmão já não aguentava mais me ouvir, e eu preguei. Só que eu percebia que nos sermões eu falava muita gíria, né, de São Gonçalo, ali da periferia e tal, porque eu falei, ô Senhor, me capacita, eu não estou gostando desse negócio, me ajude, Senhor. E aí Deus, Ele começou uma obra, né, longa, como eu estou falando para vocês, é um processo, né? O Espírito Santo, Ele vai moldando a gente, Ele vai aprimorando a gente, de vez em quando sai um carioquês, sai um gonçalês aqui no púlpito, mas o tempo inteiro esse senso de dependência, né? Então, repito, não tem como a gente pensar no dom, nos dons, nos frutos do Espírito, né, nos dons espirituais, sem pensar no Espírito Santo. Eu sempre falo com Ruth, né, o suor que escorre quando eu estou pregando, ou o tremor que de vez em quando aparece, e isso me faz ser dependente do Senhor. Senhor, eu não sou capacitado, é o Senhor quem me capacita. E eu quero motivar vocês que estão me assistindo aqui, de forma presencial. Se coloque nas mãos de Deus, e Deus há de aprimorar os dons, os talentos de cada um. O Espírito Santo está disponível para fazer uma grande obra na gente. Hoje eu estava indo em Pádua e eu falei assim para a Ruth, falei assim, amor, eu estou pensando em fulano e fulano. Essas pessoas precisam pregar, porque daqui a pouco elas vão entender que elas não são pregadores. Então eu vou aproveitar enquanto está na possibilidade de moldar, de acompanhar e pedir para essas pessoas pregarem. Vocês vão saber, porque eu vou insistir para que essas pessoas preguem. E aí, por que eu penso assim? Pastor, mas se entende? Porque eu acredito que Deus capacita. E entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele não nos habilita só do dom do pregar, mas o dom de amar, do dom de cuidar de pessoas. Todos nós, se nos colocarmos nas mãos de Deus, o Espírito Santo faz a obra necessária. Pode passar? E eu li o seguinte, sobre o Espírito Santo e a divindade. Desde a eternidade, o Espírito Santo viveu junto com a divindade. Como o seu terceiro membro, o Pai, o Filho e o Espírito são igualmente autoexistentes. Na organização interna da divindade, o Espírito Santo parece desempenhar o papel de executor. Vocês concordam? Quem convence a gente? O Espírito Santo. Quem trabalha nos nossos corações? É o Espírito Santo. Quando Jesus encarna, a gente estudou isso semana passada, quando Jesus encarna e vem vazio do seu poderio, todos os milagres executados por Jesus acontecem por causa de quê? Por causa do Espírito Santo. Então ele cumpre um papel executor. Ele é aquele que está em vigência. Eu, estudando o tema, eu fiquei pensando assim, Senhor, olha, o Espírito Santo é a vozinha. Quando a gente vai fazer alguma bobagem que a gente fica assim, não faz. A gente acha que é o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações. Quando a gente, hoje, né, na vivência da fé, muitas das vezes nós somos mais experientes, mas eu me lembro que nos meus momentos de conversão, né, eu tive momentos de conversão em que eu falei assim, Senhor, eu quero estar ao teu lado. Eu não conseguia conter as minhas lágrimas, ouvindo mensagens que talvez eu já tinha escutado antes.
O que é isso? É a execução do Espírito Santo, mostrando para você, mostrando para mim o seguinte: eu vou cuidar de você, eu quero fazer uma obra na sua vida. E aí, esse é o Espírito, né, de Jesus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, o Espírito de Deus, o Espírito de verdade. E eu sigo no estudo. O Espírito Santo é o Espírito prometido. A intenção divina para nós é que sejamos lugares de habitação para o Espírito Santo. E aí ontem eu comentei um pouquinho sobre isso no culto, quando eu falei sobre o cuidado do corpo, a importância de cuidar do corpo. Não que a gente tenha aqui... Lembra que eu falei ontem? Nós não precisamos obrar para experimentarmos salvação, mas nós obramos porque nós já experimentamos a salvação. A ordem é essa. Nós não fazemos a obra para experimentarmos salvação. Nós fazemos porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. E aí o nosso corpo como templo do Espírito Santo, um local de habitação. E eu termino a leitura. O pecado de Adão e Eva. E o nosso? Lembra que eu falei com vocês que a gente não pode ficar achando que nós estamos pagando um preço de Adão e Eva, porque nós somos pecadores também. A gente carrega a nossa culpa. E nós precisamos do sangue que Jesus verteu na cruz para o perdão dos nossos pecados. E eu leio: o pecado de Adão e Eva separou-os tanto do jardim do Éden quanto do Espírito Santo que habita no íntimo do íntimo do indivíduo. Então, olha só a situação. Sempre foi assim, o Espírito Santo sempre quis ter morada e sempre teve morada. Mas à medida que os anos vão passando, se nós cerrarmos os nossos corações, fecharmos os nossos corações, a situação vai ficando mais difícil. Queridos, deixa eu admoestá-los, amigos da internet, deixa eu falar com vocês. É muito necessário atenção. Por que eu estou falando isso? Talvez a gente faça a leitura de pessoas que já foram militantes na causa do Senhor. Pessoas que já ganharam almas para Jesus, pessoas que já fizeram a igreja funcionar, pessoas que não tinham recurso e iam com toda a sua força, com seu vigor, porque eram sensíveis ao Espírito Santo. E vai passando o tempo, se a gente não vigiar, o nosso coração vai endurecendo, ele vai se fechando, e quando a gente vai ver, a gente está apostatado. Então, não seja sensível à minha voz. Eu sempre gosto de falar com vocês, o pastor Brito esteve aqui, o pastor Kleber Meret esteve aqui, o pastor Márcio Bill esteve aqui, e agora o pastor Gustavo Levi não está aqui, e os pastores passam, mas o Espírito Santo não. O Espírito de Deus permanece, e quando a gente dá ouvido à voz do Espírito Santo, a nossa forma de agir e reagir passa a ser uma forma diferenciada. Então, pode passar. Eu leio o seguinte: qual a missão do Espírito Santo? As missões de Jesus e do Espírito Santo eram, pois, totalmente interdependentes. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus houvesse completado sua missão. Jesus foi a primeira pessoa a experimentar a plenitude do Espírito. E aí, mais uma vez, eu paro e fico pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se eu acabei de dizer para vocês que Jesus, quando esteve aqui na terra encarnado, veio vazio do seu poder, e as coisas que ele executou foi por causa do Espírito Santo, esse Espírito Santo está disponível para a gente também. Jesus falava com autoridade, com desenvoltura. Jesus falava agora comprometido com a sua missão. E nós hoje temos uma missão também. Claro, nós não somos Jesus, nós não somos o Salvador do mundo, mas nós podemos ser um canal de bênção para a salvação do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso querido, de qualquer lugar que seja do ambiente de trabalho, seja de vizinhança, não importa, seja de família. Então, o Espírito Santo pode nos dotar, sim, de grandes valores, grandes bênçãos para que a gente possa falar de Jesus, testemunhar de salvação, desse evangelho que é poderoso para nos salvar. Então, Jesus, ele experimenta a plenitude do Espírito Santo, e nós também podemos experimentar. Pode passar. Eu leio o seguinte: e qual é a origem da missão? O Novo Testamento revela o Espírito Santo de uma forma única e singular. Ele é identificado como o Espírito de Jesus, ele é identificado como o Espírito de seu Filho, ele é identificado como o Espírito de Deus e tantas outras coisas que vocês talvez possam imaginar. Como eu mencionei para vocês, os capítulos são grandes, a gente tenta ser sucinto aqui na apresentação para que a gente tenha aí um contato inicial. Mas aí eu repito, o Espírito
Santo, ele tem uma obra especial, né? Eu não consigo compreender muito o Espírito Santo. Olhe para Jesus. A gente vai ver umas coisas aqui adiante. Então, nesse momento eu falo, olhe para Jesus e esteja atento à explanação. Vamos lá. Sobre a missão ao mundo. Pode passar. Somente podemos reconhecer a soberania de Cristo se estivermos sob a influência do Espírito Santo. Paulo disse, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, é uma obra que é iniciada por parte de Deus. A forma que a gente vai reagir, aí é o que é. O Espírito de Deus está trabalhando nos nossos corações constantemente, o tempo todo. Ontem a gente estava de noite conversando sobre Jesus. Estava num determinado local e nós estávamos ali conversando sobre Jesus. E aí uma irmã relembrou da realidade de que eu falei que eu gostaria de chegar no céu. Eu não estou muito preocupado com a rua de ouro, isso não importa. O material não importa, a fechadura de diamante, não. Eu gostaria de bater um papo bem humilde com Jesus, conversar com o nosso Deus. E aí eu tenho vontade de perguntar, Senhor, você pode me mostrar a atuação do Espírito Santo na minha vida? Um exemplo. Como que foi a guerra naquele momento, quando eu era lá juvenil, quando eu fui para aquele acampamento, ou quando eu respondi feio o meu pai, e eu fui rebelde, e aí eu virei as costas, e aí de repente alguém falou comigo. Hoje eu ouvi um testemunho de um irmão nosso lá de Pádua, que ele falou que ele estava desconsolado, triste, e quando ele sai do ambiente que ele estava, um militar para conversar com ele, e fala para ele, rapaz, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E quando ele vai ver o nome desse militar, o sobrenome, né, porque aparece aqui na farda, estava escrito Espírito Santo. E aí eu falei, rapaz, que legal. É o sobrenome, mas Deus tem as suas formas de execução. E dali ele sentiu refrigério, né, consolo. Né, ele falou que ele estava chorando. E ele falou que de repente essa pessoa chegou do nada para conversar com ele. Creio que sejam porções do que o Espírito Santo está disponível, né, para fazer por nós. Eu tenho vontade de perguntar isso para Jesus. Me mostra, Senhor, como é que foi? Me mostra um vídeo, alguma cena de como que foi esse processo de convencimento. Por que eu estou falando isso? Releio. Somente podemos reconhecer a soberania de Cristo se estivermos sob influência do Espírito Santo. Por isso que para muitas pessoas Jesus não é nada. E para muitos Jesus é tudo. Qual é o diferencial? Exposição ao Espírito Santo, submissão ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. Pode passar? E aí eu leio o seguinte, sobre a missão ao mundo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, olha só que legal, o Espírito Santo nos conduz a uma profunda convicção do pecado, especialmente do pecado de não aceitarmos a Cristo. Então, ele nos conduz a uma profunda convicção do pecado, né? Pronto. Em segundo lugar, o Espírito insiste em que todos aceitem a justiça de Cristo. E em terceiro lugar, o Espírito nos adverte da realidade do julgamento. Então, primeiro o Espírito Santo ele fala o seguinte, rapaz, você é pecador miserável. Você não vale nada, você precisa de Deus, cara. Depois, o Espírito Santo ele fala o seguinte, Jesus é salvação, Jesus é esperança. E depois, o Espírito Santo ele fala o seguinte, ande no caminho de Jesus. Se você andar para lá, se você andar para cá, você vai se perder, mas o caminho de Jesus é um caminho de salvação. Já mencionei com vocês e quero mencionar de novo. Não é que Deus é mau. Quando a gente vê o juízo da parte de Deus, não é que Deus é mau. Mas quando nós escolhemos andar fora do caminho de Deus, nós estamos assumindo as responsabilidades. E aí, deixa eu fazer um apelo ao coração de vocês. Cada irmão que está aqui adorando ao Senhor e nos acompanhando também na internet, adorando o Senhor desde casa. Olha, talvez dê certo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 anos. Mas chega um momento que dá errado. Sabe por que dá errado? Não é maldição de pastor, não é maldição de Deus. É porque o caminho sem Deus é um caminho de perdição. É um caminho de morte. E o Espírito Santo está em todo momento fazendo um trabalho executor para nos salvar, para que a gente possa experimentar salvação. Pode passar? Então, sobre a missão do Espírito Santo em favor dos crentes. A maioria dos textos referentes ao Espírito Santo diz respeito ao seu relacionamento com o povo de Deus. Sua santificadora influência conduz à obediência, mas ninguém pode continuar recebendo sua presença permanente sem preencher certas condições. Aí, quais são essas condições?
Quando eu vou estudar, eu estudo com calma, eu examino alguns textos bíblicos e tudo mais. Quais são essas condições, queridos? A condição é aceitarmos a graça de Jesus. É aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. O Espírito Santo está trabalhando no nosso coração o tempo inteiro. E se a gente fica assim, não, ele não vai atuar. Nosso coração vai se cerrar, nosso coração vai se fechar. Então, quando a gente vai para 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 e Atos 5, 32, a gente vê algo relacionado a isso. O Espírito Santo está disponível a fazer uma obra em nós, mas nós precisamos agora estar sob as condições de Deus. E a condição de Deus é a condição de obediência, é de remissão, é de andar de acordo com a vontade e o querer dele. Pode passar. E vamos lá. Ele os assiste. Ao apresentar o Espírito Santo, Jesus o identificou como o outro. Paracletos, palavra do grego, né, do original. Significa ajudador, consolador, conselheiro, ou ainda intercessor, mediador ou advogado. Espera aí, essas características não são as características de Jesus? Olha só, consolador, conselheiro, ou ainda intercessor, mediador ou advogado. A gente vai chegar na crença do santuário celestial, e a gente vai ver o papel que Jesus Cristo tem executado hoje, um papel de advogado. Então, entenda uma coisa, quando você vai para essa palavra paracletos, significa outro, mas não é outro diferente, é outro idêntico, é outro igual. Vamos lá. Eu tenho ali um Siena 2008, e aí o meu Siena 2008, eu vou trocar ele por outro. Aí eu vou lá e compro, sei lá, um Siena 2011. Eu troquei por outro Siena, mas não é disso que Jesus está falando quando fala do Espírito Santo. Só para vocês entenderem, quando ele fala de outro, ele está falando de outro Siena 2008 com as mesmíssimas características que a minha, que eu tenho até então, só para vocês tentarem entender mais ou menos o que Jesus está tentando falar. Então, quando ele fala que vai enviar um outro, o Consolador, quando a gente vai para o texto bíblico, é outro idêntico, é outro igual. E ele está aí. Ele está trabalhando nos nossos corações e cumprindo esse papel. Quando Jesus ascende, ele ascende, na nossa linguagem humana, tranquilo, porque ele sabe que existe um outro que vai cumprir o papel que ele estava cumprindo. Então, isso é motivo de glória e de rendermos louvores a esse Deus Todo-Poderoso que só nos ama, só quer nos salvar. E aí, pode passar, eu leio o seguinte: na qualidade de intercessor, mediador e auxiliador, Cristo nos apresenta ao Pai e nos revela o Pai. Similarmente, o Espírito nos guia a Cristo e manifesta-nos a graça de Cristo. Uma de suas maiores contribuições é a aplicação da redentora graça de Cristo à vida das pessoas. Então, não tem nada melhor, não tem nada que assim, a gente quer definir o Espírito Santo, é aquele que nos apresenta Jesus. É aquele que nos apresenta a salvação hoje. É aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que toca, que comove, que mobiliza os corações para que a gente possa viver a realidade que Cristo quer que a gente viva. Pode passar. Então, seguindo, o Espírito Santo revela a verdade de Cristo. Cristo mencionou o Espírito Santo como o Espírito de verdade. E aí eu continuo. Sua função inclui o ato de trazer à nossa lembrança todas as coisas que vos tenho dito e guiar-nos em toda verdade. O Espírito Santo não é um espírito de engano, não é um espírito malvado, mas é um espírito de verdade, de pureza, de salvação. Então, às vezes as pessoas me falam assim: pastor, como que eu posso confirmar se aquilo ali é do Espírito Santo? É fácil. Tem mentira no meio? Então sai fora. Tem bagunça? Então sai fora. Porque o Espírito de Deus, o Espírito, nosso Deus, o Espírito Santo, ele é um Espírito reto. Ele é um Espírito que vai trazer à tona as verdades que estão contidas aqui, verdades de salvação. Então nós podemos agora viver essa realidade. É muito fácil. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando da experiência dela. E ela falava que estava em determinado local, ela falava assim: Deus, por favor, isso não está legal, Senhor, isso não está certo. Sabe o que é isso? É a ação do Espírito Santo, mostrando para ela o seguinte: não é isso. Não é isso.
Não é isso. E Deus, de forma toda carinhosa, toda especial, né? O Espírito Santo vai tratando, vai moldando, vai levando para onde precisa levar, né? Para a clareza, para o local limpo, para o local de verdade. Pode passar. E o Espírito Santo, ele traz a presença de Cristo também. Ele não somente apresenta a verdade de Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Jesus disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, nós estamos assistidos. É claro, nós somos seres humanos. Nós gostaríamos de ver o nosso Deus face a face. Quando eu falo, gente, eu sei, não precisa falar assim, pastor, mas a gente vê Jesus na natureza. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu estou falando de vê-lo face a face mesmo, de poder tocar nele, poder dar um abraço nele. Apesar da gente não viver essa realidade ainda, nós podemos viver em que sentido? E nós vivemos hoje em que sentido? No sentido de termos o Espírito Santo disponível para a gente, falando aos nossos corações, insistindo na gente, comovendo os corações contritos e apontando para a direção que tem que ir. Eu não sei cada um de vocês que está aqui prestando atenção nessa mensagem, mas eu lembro de episódios de mensagens de Jesus, do Espírito Santo direto, falando no meu ouvido. Hoje eu estava me relembrando do momento em que eu me casei, e foi justamente o momento que eu estava voltando para o Brasil, e foi um período de muita emoção para a minha vida, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viver fora do Brasil. Muitas pessoas vislumbram isso, e eu sempre falo, você precisa ter essa experiência. Eu vivi essa experiência, mas cada segundo fora do Brasil, eu pensava mais e mais no Brasil. Eu queria o Brasil, eu queria o povo, eu queria como está configurado. A minha cabeça, a minha formação me projetou para viver nesse contexto. Né? Não estou falando de maravilhas, eu estou falando de sobrevivência, de viver. E aí, eu pensando nessa realidade, eu lembrei, estava lembrando em silêncio, que eu um dia me ajoelhei lá na Bolívia e falei, Senhor, eu preciso voltar para o Brasil. Eu vou morrer aqui nesse local, eu vou morrer sozinho, porque nem dinheiro para os meus pais me buscarem eles têm aqui. Eu treinado de um corpo, de um país para o outro. Eu estava num drama tão grande, e eu me ajoelhei e falei, Senhor, por favor, abra portas para que eu possa estar voltando para o Brasil. Eu conversei com a minha esposa, na época era minha noiva ainda, e eu comecei a chorar com ela no telefone. Eu falei, eu preciso ir embora desse local. Senhor Deus, por favor, Espírito Santo, abre os caminhos para que eu consiga viver essa realidade. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, meu pai diz para mim que eu sou homem, e homem tem que encarar as coisas. Se eu tiver que ficar aqui também, Senhor, por favor, Espírito Santo, me ajuda para que eu consiga ficar em paz. E aí, eu lembro que olha como é que foi o processo. Eu tinha me inscrito numa prova, mas se eu ingressasse na faculdade no Brasil através dessa prova, eu teria que pagar 3 meses de faculdade antecipado. E eu não tinha esse recurso. Eu estava no fim de um semestre, fora do Brasil, com um dólar super alto, uma situação super difícil. E aí Deus, na reta final, ali, abriu um caminho e saiu uma outra prova. E essa prova eu tinha a oportunidade agora de não só ingressar na faculdade, como viver a realidade de só pagar a primeira mensalidade no mês de fevereiro. Respostas do Espírito de Deus. Quando a gente clama e pede a direção, eu sempre lembro, eu chorava quando eu contava essa história, né, amor? Eu saí da Bolívia para ir para a Bahia para fazer essa prova, eu passei 2 dias na base da garrafinha de água. Eu lembro que um amigo meu comprou, ele estava pastoreando lá no Maranhão, ele comprou uma garrafa d'água, ele falou, você está com dinheiro? Eu falei, não estou não. Falou assim, toma aqui essa garrafa d'água. E aí eu pensando, amanhã eu vou pegar o voo da Avianca e vai dar um lanche no voo da Avianca, porque eu tinha comprado no cartão, na internet e tal. E aí eu vou ter a oportunidade de comer no avião. Cheguei, comi no avião e desci, fui para a faculdade, que era assim, numa região de interior, e só fui voltar a comer, se não me engano, à noite, quando eu cheguei, tipo assim, de tardinha do dia seguinte, só fui comer à noite porque um amigo lá decidiu me receber. Deus, ele está disponível para a gente. O Espírito Santo é sensível ao nosso clamor, sensível à nossa voz. E se eu estou aqui falando com vocês hoje, é porque eu não morri. E é porque o Espírito Santo tem cuidado das nossas vidas, de mim e de você. Então,
esse é o Espírito Santo, né? Nos apresenta a salvação, nos apresenta a Cristo, traz a presença de Cristo para o nosso meio. E aí eu leio mais um pedacinho, nós já estamos indo para a reta do fim. Da mesma forma como, através do Espírito, tanto o Pai quanto o Filho estabelecem morada no coração do crente, assim a única forma pela qual o crente pode permanecer em Cristo é através do Espírito. Então, é tudo uma obra espiritual. Pensem nisso, pessoal. É tudo coisa divina. Então, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e a gente permanece em Cristo por sermos sensíveis a essa voz, sensíveis a esse Espírito Santo. Pode passar. E aí eu leio o seguinte, em relação ao favor dos crentes, né, a obra do Espírito Santo. Ele conduz a operação da igreja. Uma vez que o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo, ele é o verdadeiro vigário de Cristo na terra. Olha que importante isso. Sendo o verdadeiro centro de autoridade em termos de fé e doutrina. Os caminhos pelos quais ele conduz a igreja, por certo, estarão em pleno acordo com a Bíblia. Então, quem é o nosso vigário? É o Espírito Santo. Ele inspirou, ele ilumina, ele é a fonte das doutrinas, ele é a fonte das verdades. Então, não, como eu falei, os pastores passam, eu falei aqui em região local, né, e vocês podem pensar aí em homens espirituais que marcaram a vida de vocês no processo de ensinar a Bíblia, de acompanhar, de instruir. Mas deixa eu dizer para vocês, meras ferramentas. É o Espírito quem é o poderoso, é o Espírito quem convence, quem faz a obra adequada para que a gente possa viver uma realidade de salvação, e não só realidade de aceitação e salvação, mas permanência em Cristo Jesus, permanência no Evangelho. Então, pode passar, eu leio mais umzinho, diz assim, ele concede dons especiais à igreja. O Espírito Santo derramou dons especiais sobre a igreja. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor veio sobre indivíduos, concedendo-lhes poderes extraordinários. Da mesma forma, a igreja cristã primitiva foi o Espírito Santo que repartiu os dons que Cristo concedeu a sua igreja. Né? Mais uma vez eu pensei, Senhor, se o Senhor fez lá atrás, se o Senhor imbuiu Elias cheio de poder, se o Espírito Santo ali usou Elias, usou Eliseu, usou Samuel, abençoou a igreja primitiva, uma igreja que estava ali órfã, né, da presença de Jesus, tendo o Espírito Santo, mas não vendo mais Jesus. Senhor, nós podemos experimentar hoje esse Espírito Santo, o Espírito Santo, Deus, que concede todo o poder e vivifica os nossos corações. Deixa eu fazer aqui abrir uma janela. Hoje nós temos aqui um quadro de jovens, né? Thales, você não é jovem mais não. Vinícius, nós temos ali as meninas, nós temos os meninos. Deixa eu motivar vocês, queridos. Olha só. Quando a gente olha para o início da mensagem adventista, nós vemos Ellen White muito jovem, 16, 17 anos. A gente vê John Andrews com 18 anos comandando a igreja de Cristo. Vocês não são o futuro, vocês são o presente. Tomem posse disso. Não há distinção. A pessoa mais experiente, né? O irmão Valdir, a irmã Noís, a irmã Teresa, homens e mulheres que são tementes a Deus e continuem a cumprir e cumprem o papel até hoje. E a Sofia, que é uma mocinha que está crescendo, também cumpre um papel de militância na causa do Senhor. Basta nós nos colocarmos à disposição desse Espírito Todo-Poderoso. Então, eu precisava falar sobre isso. Pode passar. Então, o Espírito Santo, ele também, né, além de conceder essas habilidades, coordenar, ele ocupa os corações dos crentes. O recebimento interior do Espírito Santo, que nos transforma à imagem de Deus, prossegue a obra de santificação que em nós iniciou através do novo nascimento. Então, é Ele quem conduziu você até aqui. Se você aceitou, você pode até pensar, pastor, mas foi meu pastor que me convenceu. Você não entraria por voz humana. Você entrou porque você foi sensível à voz de Deus. E a sua permanência também se dá. A sua submissão à palavra de Deus também se dá por compromisso com esse Espírito, por ouvir esse Espírito. E aí, pode passar o último slide da noite. Eu quero ler para vocês o seguinte: o Espírito
né, ele ocupa os nossos corações. O Espírito é vital. Todas as mudanças que Jesus Cristo opera em nós advêm-nos pela operação do Espírito. Na qualidade de crentes, deveríamos reconhecer constantemente que sem o Espírito não seremos capazes de empreender coisa alguma. Não tentem andar sozinhos, não tentamos andar sozinhos. Vamos agora nos submeter, ajoelhar, clamar, pedir a opinião de Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo na execução dos nossos planos hoje, aqui na nossa vida. Eu quero convidar a Ruth. A Ruth vai cantar um louvor especial. Vocês conhecem o louvor. E aí, se vocês quiserem sussurrar o louvor, vocês podem ficar à vontade ou cantar também. Eu quero pedir a vocês, amigos da internet, que meditem nesse louvor e que essa seja uma oração constante na nossa vida. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração
pôr de pé para nós falarmos com Deus? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade desses slides, Senhor, desses momentos onde a gente pode ver alguns atributos, algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo, Pai. É muito vasto, Senhor, é muito mais, é muito amplo, Senhor. E nós te pedimos humildemente apenas uma coisa. Por favor, Espírito Santo, continue a trabalhar em nossos corações, nos aprimorando, Pai, nos ajudando a compreender a Tua palavra, nos ajudando a sermos homens, mulheres, jovens, enfim, Senhor, senhores, melhor, Senhor, melhor em Ti, melhor porque está sensível à Tua voz e está andando no caminho que o Senhor quer que ande, Pai. Nos capacite, Senhor, de habilidades para que nós possamos agora falar de Ti, Senhor, para que a gente possa estar envolvido com a missão, Senhor, missão de salvação, missão de testemunho, Pai, missão de atender a necessidade das pessoas que precisam. Por favor, Deus. E nós lhe rogamos também que nós tenhamos, Senhor, sempre o direcionamento do Senhor em todos os momentos, Pai. Por favor. Nós estamos entrando em uma semana que é desconhecida para a gente. Por favor, esteja adiante, livrando-nos do perigo, Pai. Falando aos nossos corações, sussurrando a direção que devemos tomar, Pai. E assim, estando aprovado diante do Senhor. Dispersa-nos agora na sua santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela atenção de vocês, aos amigos que estão na internet, louvado seja Deus pela vida de vocês, aos irmãos que estão aqui, Deus abençoe. Eu acabei de mandar no privado de cada um de vocês o link do Paixão, Propósito e Poder. O culto hoje começou um pouquinho mais cedo, para a gente terminar um pouquinho mais cedo, para que vocês tenham a oportunidade de acompanhar. É só clicar no link que eu enviei, tá bom? Ou colocar no YouTube ARF, Adventistas Rio Fluminense, que vocês vão ter acesso aí a mais uma mensagem toda poderosa. Fiquem com Jesus e um abraço. Sopre em nós agora, abra tua boca, diga as palavras que curam este lugar. Fale a verdade, mostre a tua vontade, tudo o que somos apenas vem de ti. Vem, Espírito de Deus, vem estar conosco, nos dê vida de novo. Vem, enche-nos com teu amor, mande o teu